Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. É por meio da fé que somos salvos. Nós somos justificados pela fé. Vivemos pela fé e andamos pela fé. É através da nossa fé que vencemos o mundo. Pela fé somos curados. E sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de um cristão. Para agradar ao Senhor e viver uma vida em linha com a palavra, vivamos pela fé. Fundamentos da fé. Os fundamentos da fé têm sido discutidos nesses últimos cultos e é através da palavra de Deus que temos sido edificados. E vamos prosseguir e hoje vamos falar a respeito de que vivemos pela fé. Qual é o teu estilo de vida? Nós podemos ser distinguidos hoje pelo nosso estilo de vida. Cada um de nós temos um temperamento, uma maneira de ver o mundo, enxergar o mundo. Recebemos influências extremamente positivas dos nossos pais, dos nossos parentes mais próximos, e tudo isso fez com que sejamos o que hoje somos e vivemos, e tudo isso é tão bom e tão agradável. Agora, depois que conhecemos a Jesus Cristo, nosso estilo de vida tem que mudar. Tem que mudar, porque valores novos serão acrescentados na nossa vida e na nossa existência. Não dá para conhecer a Jesus e ficar do mesmo modo que nós éramos antes. Não, Cristo Jesus opera uma transformação radical em nossas vidas. E essa vida radical é que tem que ser vivida pela fé. E um dos fundamentos desta vida bonita, a gente pode ver descrito em Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17, versículos que vocês tanto conhecem, mas que são tão importantes para o nosso raciocínio nesta noite, acrescentando valores como não sermos tímidos, redefinirmos o que significa em nossas vidas o poder de Deus, e também falarmos um pouco a respeito da vida justa que precisamos viver sobre a face da terra, baseado nesse texto. Romanos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Assentados como estamos, vamos acompanhar com toda a reverência a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz-nos assim o apóstolo Paulo: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Parece que esse deve ser o nosso estilo de vida, fé no nosso coração. Não podemos viver simplesmente nesse modelo racional que o mundo tem, previsível. Parece que temos que ir além das nossas próprias possibilidades, e a gente só consegue isso pela fé. A fé é uma companheira da nossa caminhada, desde o dia, como dissemos hoje cedo, na mensagem, desde o dia que fomos justificados, temos uma companheira, é a fé. Mas ela implica no modo em que a gente vive. Eu vivia de um modo antes de conhecer esse Cristo, depois passei a viver de outro modo, e continuo mudando sempre. Não consegui parar de mudar. Deus continua trabalhando na minha vida e mudando cada aspecto da minha vida. Como eu tenho crescido, eu preciso crescer e continuo crescendo. Mas eu me lembro de um pastor querido, que foi meu pastor, um pouco antes de morrer, eu fui visitá-lo. Quando cheguei na casa dele, lá estava ele com a Bíblia aberta. E ele, que tinha sido considerado o príncipe dos pregadores, eu perguntei para ele: e aí, pastor, como que você está? E ele olhando, ele disse: olha, eu estou fascinado com a Bíblia. Depois de ter pregado esta palavra
por mais de 58 anos. Ele estava lá fascinado com a palavra de Deus. E ele acrescentou: essa palavra tem mudado a minha vida. Então, nesse ponto, vem a nossa primeira reflexão. Para que a gente possa viver pela fé, nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mão. É urgente isso. Não dá para desconectar a sua vida da palavra de Deus. Como precisamos dessa palavra pura que procede do Pai, com seus versos, com as suas histórias, com seus mandamentos, com as suas ordenanças, com as nuances de suas palavras. Eu preciso, porque ela alinha o meu viver. Sem esta palavra nós nos corrompemos facilmente. Eu preciso desta palavra para moldar o meu caminho e meu estilo de vida. E essa talvez seja o grande desafio dos dias atuais. Os homens têm conhecimento de Deus aqui, mas pouco come, se alimenta da palavra de Deus. Isso é muito triste. Nunca a Bíblia foi tão impressa no mundo, que digam as sociedades bíblicas mundiais, mas provavelmente seja o livro menos lido do mundo, porque se esse livro fosse lido e seguido, o viver nosso seria completamente diferente. Mas acima de tudo, um viver baseado na fé nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que irrompe dentro de nós sentimentos dos mais diversos, porque é pela fé que nós temos que viver. O apóstolo Paulo, nesse texto, parece nos sugerir que nós precisamos redefinir conceitos como timidez e vergonha. Quando ele diz, não me envergonho deste evangelho, ele estava dizendo o seguinte: um dia eu também não cria neste evangelho. Um dia eu tive um encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco. A minha vida foi mudada. Eu tive que fazer uma parada no deserto por anos para refletir a respeito da minha espiritualidade. Porque eu tinha abraçado a fé judaica de uma maneira firme, mas depois daquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, a minha vida mudou por completo. E agora ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Eu sei que baseado em nossos temperamentos, muitas vezes somos tímidos. Quantos de vocês se sentem uma pessoa tímida? Levante a mão. Vamos lá, os tímidos. Ok, não tem nada de errado com a tua timidez, viu? Não tem. Olha, mais tímido do que você é aquele que não levantou a mão. E nós temos eles no nosso meio. É tão tímido que nem vai levantar a mão em público, porque diz assim, o que as pessoas ao meu redor vão pensar? Esses são os mais tímidos. Mas o apóstolo Paulo quer fazer uma diferenciação, ele quer redefinir, esse é o nosso primeiro ponto. Redefinindo, para eu poder viver pela fé, eu tenho que redefinir na minha vida o que significa timidez e vergonha. Timidez é algo natural do ser humano, baseado no seu temperamento. Ter vergonha exige um certo raciocínio. Eu tenho que medir as consequências e olhando, quem sabe, no meio em que vivo, eu chegar ao seguinte raciocínio: se eu disser aqui nesta reunião que eu sou um cristão e que sigo a palavra de Deus, provavelmente as pessoas que estão ao meu redor vão rir de mim e vão achar que eu sou uma pessoa antiquada, uma pessoa careta, uma pessoa que tenha todos os nomes que possa se dar. Então, primeiro, eu me escondo, eu vou me omitir porque eu me envergonho de me identificar com a pessoa de Cristo Jesus e o seu evangelho. É diferente da pessoa tímida o tímido precisa de ambiência para poder se expressar. E nós temos no nosso meio tantas pessoas tímidas. E é muito fácil ver uma pessoa tímida. Primeiro, quer falar menos.
Segundo, quando chega num lugar novo, leva um bom tempo para abrir a boca. É muito difícil para o tímido olhar para os olhos de quem fala ou para o seu interlocutor. Isso é timidez, mas não tem nada errado com a timidez. Porque uma pessoa tímida, quando ele adquire confiança, ele percebe o meio onde ele está, pouco a pouco ele vai se soltando e você vai descobrir que o tímido, ele não tem vergonha de se identificar com Cristo. Ele só precisa de um suspiro mais fundo. Ele precisa pegar um fôlego para poder expressar a sua convicção. Já a pessoa que olha para si mesma e diz: pelo fato de eu viver em Cristo, eu serei incompreendido, não serei aceito neste grupo, eu me calo, a vergonha é praticada. Porque ele está dizendo com as suas palavras: eu me envergonho do Evangelho, eu me envergonho da fé que eu abraço. E amados irmãos, está cheio realmente está cheio de crente que é na verdade agente secreto de Jesus. Para você saber que é um cristão, meu Deus do céu, que luta, que luta. Outro dia foi assim, entrei na padaria, alguém disse assim: oi pastor, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Atrás, estava vindo um irmão em Cristo que eu não via há muito tempo. E eu peguei e falei assim: e aí meu irmão, tudo bem com você? Aquele que entrou primeiro e deu aquela saudação espalhafatosa, olhou para trás e disse assim: conhece pastor? Falei: conheço, é meu irmão em Cristo. O quê? É crente? Acredito. Trabalha comigo já faz uns 5 anos. Você nunca falou para mim que você é crente e tudo mais? Eu falei assim: bom, vocês se entendam aí que eu vou tomar meu café. Porque tem agente secreto de Jesus. Não se trata de timidez. Timidez é algo natural do ser humano e de uma boa parcela da população. Mas se envergonhar deste nome, conviver por 3 anos numa empresa e jamais ter levantado a bandeira do Evangelho de Cristo, está errado. Isso é vergonha. E nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo. Porque nós sabemos que o Evangelho, uma vez professado, é poder de Deus para transformar o coração das pessoas. E muitas vezes o inimigo das nossas almas trabalha não na timidez, mas nesse sentimento de vergonha. E eu digo sempre para o diabo: ele é vergonhoso, porque ele vive espalhando vergonha. Porque quando a vergonha impera no coração de um homem, de uma mulher, ele está travado, engessado. O poder de Deus jamais vai poder ser manifesto através desta vida, porque Deus não nos deu espírito de timidez no sentido da vergonha, mas Ele nos deu espírito de ousadia, de poder, de amor, de sabedoria, de moderação. É isso que move a nossa vida, porque se queremos viver pela fé, nós temos que entender que eu não posso me envergonhar do Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes a dona de casa está lá e a vizinha de porta no apartamento não sabe que você é crente. Lá no prédio onde você mora, a turma sabe que você é crente? A maioria me diz assim: pastor, eu nem vou falar que é crente, porque se um dia eu pisar na bola, brigar com meu marido, não é? Bater com um pau de macarrão na cabeça dele, ele chorar, sair com a cabeça sangrando, ninguém vai me julgar porque eu sou um cristão, ou uma pessoa cristã. Claro que o pastor está exagerando para poder ilustrar. Mas muitas vezes nós não damos esse testemunho porque estamos preocupados com a consequência. Só que o apóstolo Paulo diz: não se envergonhe, porque provavelmente as consequências na sua vida é o poder de Deus manifesto na sua vida. Muitas vezes olhamos para pessoas que são ousadas, que prega o Evangelho. Basta vir um missionário na igreja, todo mundo quer ser um missionário. Você diz: olha que lindo, ele fala de Cristo, não tem medo de nada. E às vezes a gente se esconde atrás disso, não é? Se nós soubéssemos que quando eu vivo pela fé, que é um forte fundamento, quando eu vivo pela fé, Deus autentica na minha vida o poder dele, que é expresso através de uma vida consagrada a Deus.
Veja só, o apóstolo Paulo, ele até perseguiu os cristãos, prendeu a muitos e conduziu à morte alguns. Mas ele nunca tinha visto a manifestação do poder de Deus. A manifestação que ele tinha visto era o poder do Império Romano e o poder da sinagoga. É poder humano e temporário. Mas quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele viu a mais absoluta manifestação do poder de Deus. Sua vida foi mudada e agora o apóstolo Paulo começa a abrir a sua boca e a manifestação do poder de Deus é autenticado com salvação, cura e transformação. Uma coisa é ter o poder temporário que homens têm sobre a face da terra. Outra coisa é o poder de Deus. Nós temos amigos no grupo dos PMs de Cristo, e um dos capitães, ele diz assim: pastor, pregando esse evangelho depois da minha aposentadoria, eu tenho abençoado mais a vida da corporação do que o tempo em que eu era capitão da polícia militar. Porque ele passou a ser uma testemunha viva de Jesus Cristo e pregar este evangelho de Cristo Jesus. E ele tem sido tão usado pelo Deus Altíssimo. Ele tem visto transformação. Mas o grande problema nosso é que o inimigo das nossas almas, ele sabe que quando ele coloca vergonha no nosso coração e na nossa alma, nós estamos engessados. A gente não vai ver manifesto através dos nossos lábios, da nossa atitude, do nosso ser, o poder de Deus na vida de outras pessoas. Porque este evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. Às vezes, pessoas tão simples desta igreja, que crê absolutamente nesse evangelho, faz obras maiores do que as pessoas que têm os melhores diplomas aqui dentro dessa igreja. Sabe por quê? Elas, na simplicidade delas, dependem completamente de Deus e creem que o evangelho de Cristo é poder. Outro dia eu passei pela feira, tinha uma irmã perto do pastel pregando o evangelho. Só fiquei ouvindo. E ela esperando o pastel sair, dizendo assim: minha filha, se você não crê no Senhor Jesus Cristo, tua vida não vai mudar. Não adianta você tentar que não vai mudar. Nós já estamos conversando disso faz 3 meses, tua vida não muda. Entrega a tua vida a Jesus Cristo e a sua vida vai ser transformada. E eu pensei comigo, agora ela vai falar, ora comigo. Mas não demorou 1 minuto, você quer orar comigo? Ô bênção de Deus. É coragem. É coragem de pessoas que não se envergonham deste evangelho. Quantos de nós temos grandes oportunidades de Deus para transformar o mundo em que estamos vivendo e não transformamos, porque estamos engessados, por um medo, por alguma coisa que passa pela nossa mente e que nos impede de viver este evangelho de Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes, quantas oportunidades na tua empresa você teve de orar a Deus publicamente, mas você se negou. As pessoas estavam lá dizendo assim, olha, eu acho que eu vou trazer agora um Buda e colocar ele de costa para ver se os nossos negócios aqui melhoram. Olha, precisa trazer aí um pai de santo para fazer uma benzedeira aqui, porque essa empresa não vende nada. E lá do ladinho, perto do Buda, na porta que vai entrar o pai de santo, está um santo. Mas um santo amordaçado, encolhido, engessado, apavorado e preocupado se somos ou não aceitos, nós nos envergonhamos do evangelho de Cristo Jesus, o qual ele diz que é poder de Deus para transformar vidas.
para transformar vidas. Na contrapartida, essa igreja aqui é convidada para orar em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. As pessoas ligam para cá porque fizeram uma reforma no seu negócio. E eles querem começar com o pé direito, dizem eles. Pastor, o senhor podia fazer uma oração aqui? Você chega lá, você não encontra um cristão. Mas existe uma atmosfera, um sentimento de que Deus pode transformar aquele lugar. Mas quantas vezes você como cristão, você não abre os seus lábios? Qual é o temor da tua vida? Qual é a vergonha que você tem? Se você quer viver pela fé, você não deve se envergonhar. A palavra de Deus diz que nós, homens que cremos em Deus, temos que erguer altares por esta cidade, temos que levantar mãos santas e orar e interceder por esta cidade. Se fizermos isso, o território do inimigo Satanás vai ser diminuído na face da terra, na nossa cidade. Mas o que fazemos nós? Nós aceitamos a insinuação do inimigo e nos calamos. Nos calamos. Quantos dos nossos jovens estamos perdendo nas universidades? Eram fiéis a Deus, cantavam, louvavam, adoravam, entrou na faculdade, agora ficou zero à esquerda. Os pais começam a ficar apavorados. O menino mudou, a menina mudou, mas por que mudou? É que aquele ambiente mais hostil, aquele ambiente onde que a incredulidade desse mundo pós-moderno, onde que o gnosticismo toma conta de uma tal maneira que as pessoas dizem, eu nem vou dizer que eu sou um cristão. E aí você pode pegar ministérios maravilhosos que pregam o evangelho e formam grupos de oração no horário do intervalo, as salas estão vazias e aquela universidade está cheia de cristãos. Qual é o teu medo? Qual é o teu temor? É vergonha que você tem do evangelho de Cristo? Diga em alto e bom som para a tua alma e para o teu ser, ó minha alma, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu sei que a consciência de não me envergonhar é a manifestação do poder na vida de muitos, e é isso que Deus quer usar. Deus quer usar a sua vida para a sua honra e para a sua glória. Não se envergonhe desse evangelho, redefina na tua vida o que é timidez e o que é vergonha, porque o mundo está precisando de cristãos, mas cristãos verdadeiros que vivam pela fé, que vivam pela fé. Nesses últimos anos não tenho tido mais esta oportunidade, mas uma vez por mês eu ia no Edifício Itália para orar pela cidade de São Paulo. Eu ia sempre no mesmo horário. Todo mundo já sabia quem eu era e o que eu ia fazer na cidade de São Paulo. Essa igreja era pequenininha. Eu dizia, Senhor Deus, erguia minhas mãos e dizia, Pai eterno, salve a cidade de São Paulo. Usa a minha vida, usa a minha igreja para que essa cidade seja tocada pelo teu poder. Fazia a volta. Quando terminava, desde o maître até o cozinheiro estava esperando eu voltar para orar por eles. Quem sabe milhares de cristãos já subiram até o alto da torre para fazer uma refeição, mas não tem nem a coragem de baixar a sua fronte e no momento da refeição mencionar o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Pessoas que vivem na igreja, no entanto, nem fazem uma oração pública, simplesmente porque têm vergonha do evangelho de Cristo Jesus. Ah, igreja querida, isso tem que mudar, porque o mundo está perdido. Tem muita gente se dizendo cristão, mas infelizmente não vive com poder e autoridade este evangelho. Temos que sair por estas ruas
erguendo mãos santas e orando ao Deus eterno e clamando: Deus, salve a cidade de São Paulo. Use a minha vida para isto. Use a minha vida para a tua honra e para a tua glória. Precisamos redefinir timidez e vergonha. E eu espero que vocês sejam sem vergonha, no bom sentido da palavra. Viver pela fé, querida igreja, implica em redefinirmos o que é poder de Deus. As pessoas estão correndo atrás do poder de Deus, mas a manifestação mais sublime do poder de Deus não está fora da nossa vida, está na nossa vida. Você é uma pessoa salva? Amém ou não? Você quer redefinir o poder de Deus? Se você foi salvo, se você é um salvo em Cristo Jesus, você não precisa de nada externo para definir o que é poder de Deus. O poder de Deus já habita no seu coração, é a presença doce do Espírito Santo do Senhor. Está aí, pulsando dentro de você. Já é um milagre, já é o poder de Deus. Claro que a gente pode até subir montanha para buscar mais poder de Deus. Você pode ir num culto do reteté para buscar poder de Deus. Está tudo certo, irmãos. Orar, subir montanha, vai em frente. Mas não tem uma mensagem mais poderosa do que a tua conversão. A tua conversão é poder de Deus. E aí a gente sempre diz aquela coisa: ai, pastor, mas eu não tenho assim uma conversão muito bonita. Sabe o que é conversão bonita? Roubei bancos, assaltei, matei pessoas e agora sou salvo. Porque é isso que todo mundo está elogiando nos dias atuais. Todo mês eu recebo lá no Fale Conosco uma mensagem: pastor, vamos trazer fulano de tal que tem um testemunho incrível. Vamos trazer aquela chacrete, pastor, para dar o testemunho dela. Vamos trazer fulano de tal que agora é convertido. Vamos trazer, irmãos, até o Zé do Caixão foi batizado. Vamos trazer o Zé do Caixão com aquelas unhas lá dele lá, com uma capa preta para dar testemunho de Jesus Cristo. Não, irmãos, a tua conversão é poder de Deus. A tua conversão mudou rumos e direção na tua vida. A tua decisão ao lado de Cristo Jesus, a tua transformação é suficientemente poderosa para tocar no coração de todos. Não busque no dicionário da vida outro testemunho. Você já basta para Deus usar para a sua glória. Mas por favor, não se cale. Não se cale. Fale do testemunho de Deus. E essa é a coisa mais gostosa que tem quando redefinimos a palavra poder de Deus. Como é gostoso quando alguém senta ao nosso lado, pergunta quem nós somos, e a gente começa um bom bate-papo. Eu gosto muito de bater papo. A pessoa sentou do meu lado, eu digo assim: olha, deixa eu te contar a minha história para você. E a pessoa nem pediu, eu já estou contando. Beleza, eu já falo como eu era, fui transformado, Deus transformou a minha vida, hoje eu sou um pregador do Evangelho. Eu digo assim: e a sua história? Conta para mim. Todo mundo começa do mesmo jeito. Eu sou uma pessoa bem comum, assim, não aconteceu nada de coisa grande na minha vida e tudo mais. Eu vou anotando, né? Quando termina, eu disse assim: meu amigo, você não gostaria que agora mesmo na tua vida acontecesse algo grande? Confessa que Jesus Cristo é o Senhor com os seus lábios e receba a salvação que há em Cristo Jesus. Você quer orar comigo? Pronto. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui 11 pessoas que aceitaram Jesus, mas passou pelo corredor uma que não tinha ainda entregue a vida a Jesus. Eu só perguntei: você já entregou a sua vida a Jesus? Tenho te visto tantas vezes aqui na igreja, você já teve uma experiência com Deus? E ela disse exatamente isso: pastor, eu sou uma pessoa muito tímida. Quando o pastor pede para eu levantar a mão, eu não levanto. Quando o pastor pede para ficar em pé, pior ainda. E pastor, se o senhor pedir para ir lá na frente, é aí que eu não vou mesmo. Eu falei: mas você não quer entregar o teu coração e a tua vida agora a Jesus Cristo? Eu quero, pastor. Pronto. Está feito. O poder de Deus se manifestou no corredor da igreja.
Porque uma alma se rendeu aos pés de Jesus Cristo. E o que Ele usa? O poder dEle que habita na minha vida. Porque Ele não só me salvou, mas Ele me deu do seu Espírito. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. O poder de Deus habita em mim. E eu posso cantar nesta igreja. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Não é assim que vocês cantam? Eu também canto. Mas parece que a marca é só na hora do louvor. Saiu pela porta, é que nem homo. Tira a mancha, a marca da promessa e a gente volta a ser o que a gente era. Não. Aquilo que Cristo fez na minha vida, ninguém pode apagar. Porque eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Isso é poderoso. Não dá para guardar o testemunho de um genuíno cristão. E digo mais, se você se calar, alguém vai desconfiar que você é um cristão. Porque quantas vezes que eu nem digo que eu sou um cristão, a pessoa olha para mim e diz assim, você é crente? Eu não estou nem com uma camiseta escrito Purpose. Cristo é a resposta. Não tem nada disso. Parece que até a nossa fala nos condena. Até o jeito da gente falar nos condena. Outro dia no rádio eu ouvi falar assim, olha, nós precisamos compartilhar mais essa notícia. Falei, compartilhar é palavra nossa. Esse cara é crente. Mandei um recadinho para a Jovem Pan. Passou umas 5 semanas, lá vem a resposta. O cara é crente mesmo. Porque quem compartilha é crente. Quem não é crente em Cristo Jesus não compartilha, se omite. Eu rogo a Deus que você se lembre que o poder de Deus habita na sua vida. Não está do lado de fora da tua vida, Ele habita no teu ser. Você tem poder e autoridade pelo nome de Cristo Jesus. Tem poder e autoridade. Tem gente que gosta muito de oração do pastor, né? Então, se for apóstolo, mais ainda. Daqui a pouco vai ter arcanjo também, já. Quanto mais a hierarquia sobe, mais poder e mais unção. Meus irmãos, nós não sabemos nem do que nós estamos falando. Há poder e autoridade na oração de um justo. Daqui a pouquinho vamos falar que a fé de um cristão cura. Cura e cura mesmo. Agora, qual foi a última vez que você orou por um enfermo? Quem duvida do poder de Deus, quem tem vergonha do poder de Deus, você pode ir para o hospital e ver alguém morrendo que você vai dizer, minha igreja vai orar por você. Que minha igreja vai orar por você? Pega na mão do doente, não é contagioso não. Em nome de Jesus Cristo, faça a oração, a festa do justo pode muito em seus efeitos. Mas nós estamos sempre terceirizando. Deixa o pastor orar. Deixa o pastor auxiliar orar. Nós erramos o alvo. Porque no fundo, nós temos vergonha deste evangelho, da fé que abraçamos. E irmãos, quando alguém pede oração para nós, a gente não diz que vai orar. O que a gente faz, irmãos? A gente ora. A gente ora. Ontem mesmo na programação da noite vi que todo mundo andava de um lado para o outro aí, todo mundo desesperado. Eu perguntei para mim assim, quem que orou por esse moço até agora? Só cheguei perto e falei assim, alguém já orou por você? Não, então vamos orar agora. Eu vou anotar. Vou mandar para o Ministério de Intercessão da igreja. Claro, você mandou para o Ministério de Intercessão, está tudo anotado, amém. Vão orar sistematicamente por você, ou pela pessoa que você está sugerindo o nome. Mas irmãos, quando alguém te pedir oração, vamos erguer orações por esta cidade e manifestar o poder de Deus em todo lugar. Outro dia uma psicóloga da nossa igreja perguntou, pastor, às vezes eu sinto uma vontade imensa de orar e fico preocupado com a questão ética
disso tudo, da profissão que eu abraço. Falei, minha filha, fique tranquila. Eu conheço psicólogos e psiquiatras que atendem a pessoa na sala, terminou o atendimento, vai lá do lado de fora e diz assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou uma pessoa cristã e eu vou estar orando por você e para a sua vida. Saia daquele ambiente, mas não perca a oportunidade de mencionar o poder de Deus, porque o poder de Deus transforma o coração de uma pessoa. Mas eu tenho que estar atento a tudo isto. Quantas oportunidades que passam e nós não falamos de Cristo Jesus, por isso precisamos redefinir para nós mesmos o que é poder de Deus. E repito, a sua conversão é suficiente para redefinir o que é poder de Deus. E por último, viver pela fé implica redefinirmos o que é justiça. Justiça. Porque o texto nos diz isto. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é vivida pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós não somente temos que crer no poder de Deus e não nos envergonharmos dele, precisamos redefinir tudo que nós temos de melhor a respeito desse poder. Mas, irmãos, nós temos que lutar por aquilo que é justo, irmãos. E esse sentimento de justiça nesse mundo está cada vez pior. E imagine quão injusto nós somos. Nós somos capazes de acompanhar o escândalo de um craque de futebol, enquanto nesse mesmo país, um garoto pequeno é trucidado, é escalpado por duas mulheres insanas, e a mídia não dá a menor cobertura a isso, não diz uma palavra. E pior do que tudo, a gente, até dentro da igreja, a gente não vê pessoas orando por isso, por tal maldade. As reuniões de oração passaram na semana e ninguém mencionou. Nessa madrugada, aquele bom pastor foi chacinado no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. 15 tiros. O que a mídia vai dizer a respeito disso? Vai dizer que ele era um pastor que abriu uma casa no meio do nada, que lutava contra o narcotráfico, que tinha filhos seus, mas decidiu adotar mais de 50 para colocar debaixo de um teto e dar esperança para essas crianças. A mídia vai dizer isto? Não. Mas o motivo também é porque a igreja se cala. O povo de Deus se cala diante das injustiças. Temos sido injustiçados e nos calamos. Enquanto isso, o mal está permeando a nossa sociedade. Os princípios de justiça sempre aviltaram o coração de Deus, mas parece que nesse tempo estamos tão amortecidos que não avilta mais o nosso coração. Não lutamos nem pelo nosso direito, menor que ele seja. Preferimos passar por cima. E enquanto isso, a injustiça toma conta do mundo em que estamos vivendo. É uma pena, porque se a gente define fé através da justiça, que do princípio ao fim, como diz o texto, é pela fé que a gente define justiça, nós temos sido um fracasso em matéria de justiça. Justiça social. Como temos feito pouco. Qual foi a última vez que você orou pelo Instituto Boas Novas? Porque, de novo, a igreja terceiriza. Qual foi a última vez que você contribuiu para o Instituto Boas Novas? Para que crianças fossem acolhidas naquelas creches? Qual foi a última vez? Isso é justiça social. Mas simplesmente a igreja às vezes tem o orgulho de ter uma instituição. Muitas vezes nos alegramos em ser uma igreja
que tem assim, outro dia estava aí na porta assim, pastor, como eu sou honrado em fazer parte desta igreja. Eu só ouvindo, eu sou chato, que dói. Ah, pastor, como eu tenho, olha como eu me alegro em passar na frente de uma das nossas creches, eu fico muito feliz de ver aquela obra naquele lugar. Primeira coisa que eu perguntei, você já contribuiu? Você já foi lá? Você tentou estender sua mão lá? Não, não tive ainda a oportunidade. Eu falei, então vamos parar a conversa aqui, no dia que você fizer isso, volta a se alegrar. Porque isso é falso, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, mentira de crente. Mas nos alegramos com instituições. E nos esquecemos que para se manter crianças alimentadas, bem cuidadas, você tem que gastar muito. Porque o ticket que o governo dá na parceria não é suficiente para alimentar bem aquelas crianças. Temos que fazer muito mais. Fazer muito mais. Mas sim, quando fala do Instituto Boas Novas, de lanches distribuídos, falamos do projeto Dorcas, todo mundo fica maravilhado. Mas qual foi a última vez que você foi lá levar um retalho de pano para que roupas fossem costuradas para as crianças que vivem nas ruas de São Paulo? Qual foi a última vez que você foi fazer uma compra no supermercado e você comprou também alimento para trazer para a tua igreja, para que centenas de famílias sejam alcançadas todos os meses? Qual foi? Querida igreja, estamos vivendo uma ilusão. Falamos de justiça social, mas não praticamos isso na nossa vida. Não trabalhamos em cima disso. E dias atrás ainda tem um sujeito que diz assim, pastor, por que estamos gastando dinheiro recuperando praça? Porque estamos praticando a justiça. Nesse mundo onde todo mundo está tripudiando praças, recantos, brinquedos, a nossa igreja cuida de 7 praças, limpando, arrumando, amparando, ensinando aqui a cidadania. Mas sabe o que a turma diz? É jogar dinheiro fora. Tem outro que diz que, pastor, trabalhar entre os índios não dá nenhum retorno. Deveríamos ver muito mais a nossa comunidade do que os índios ticunas. Ô irmãos, de vez em quando, eu tenho vontade de mudar a língua portuguesa. Naquele texto que diz para que amássemos uns aos outros, eu tenho vontade de amassar. Esse povo não sabe do que fala. Nós temos que honrar a visão que nós recebemos nesta igreja há 26 anos atrás quase. Quando dissemos que seríamos uma igreja que faríamos diferente na sociedade, abençoaríamos vida, porque o que nos move é não sermos reconhecidos pelos outros. Porque a gente canta nessa igreja, eu não preciso ser o quê? Reconhecido por ninguém. Não é isso que nós estamos buscando, irmãos. Tudo que fazemos, fazemos no silêncio. Mas infelizmente parece que justiça está distante de nós, porque nós mesmos enquanto comunidade, nós temos sido anestesiados pela mídia. Matou, morreu, desbarrancou, inundou, a barreira foi rompida. E a gente vai vendo isso com normalidade, com tamanha normalidade, que o nosso coração começa a ser endurecido. Quantos de nós poderíamos estar, quem sabe agora ali no ministério infantil, estendendo a mão para uma criança que não recebeu nenhum abraço. No entanto, não entendemos que isso é justiça de Deus sobre a face da terra. Fazer um lanche para uma criança
Ajudar um garotinho a trocar o pneu da sua bicicleta para ele poder estudar. Isso faz diferença na vida de uma pessoa. E muitas vezes queremos fazer justiça com as nossas mãos. Não é isso que o texto está dizendo. Eu tenho que ser a justiça. Quando alguém não faz ou não fez, deixa que eu faço. Se alguém não tem a visão, eu tenho a visão. Se alguém não compreendeu, eu compreendi. Ponto. Ponto. Como é gostoso a gente entender que redefinir justiça nos faz pessoas diferentes. Essa igreja não vive pelos direitos sociais e da justiça, mas amamos estas coisas, lutamos por elas. É por isso que as autoridades se reúnem debaixo desse teto. É por isso que a gente estende a mão para todos aqueles que cuidam da nossa segurança. Por que fazemos isto? Porque amamos a justiça. Pequenas e grandes reuniões que são oportunidades a gente exercer justiça em favor de alguém. Sabe o que os nossos advogados mais fazem aqui? Não é defender causa de ninguém, não. A gente luta por aqueles que têm sido preteridos no dia a dia da nossa sociedade e ensinamos caminhos a seguir. Mas eu sei que você vê lá, olha, sábado, orientação financeira, orientação, qual que é a outra? Jurídica. Todo mundo diz assim, é uma coisa que faz aí na igreja. Irmãos, se vocês vissem quanta coisa boa sai daí, quanta coisa maravilhosa, quantas pessoas que estavam injustiçadas agora estão respaldadas com boa orientação. Mas é isso que nós temos que fazer mais. A sua vida tem que ser marcada e redefinida a questão de justiça. Primeiro, lute pelos seus direitos. Lute pelos direitos dos seus familiares. Lute pelos direitos dos seus irmãos em Cristo. Lute pelos direitos da sociedade em que vivemos. Porque quando redefinirmos justiça, sem querer fazer com as nossas próprias mãos, mas ser participante disso tudo, o mundo vai ser mudado. De uma alma em cada alma, de uma possibilidade em uma possibilidade, nós vamos com certeza transtornar o mundo que nós estamos vivendo, porque Deus se importa com atos de justiça. Quem sabe alguém que você conhece precisa do pão, precisa de acolhimento. Aquela mulher grávida, ela não tem ninguém para defendê-la, seus familiares estão longe, ela só depende da igreja de Cristo Jesus. É ali que a igreja é mais igreja, é ali que fica redefinida justiça de Deus sobre a face da terra. Talvez seja por isso que Deus, ao definir a religião verdadeira, diz que é socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Não esquecemos deles. No ministério cotidiano dessa igreja, não nos esquecemos deles, porque as necessidades são grandes. Porque só assim a justiça de Deus vai fazer parte de uma igreja como a nossa. Só que esse é meu desafio, esse é teu desafio. Somos realmente aqueles que promovem a justiça, porque na nossa mente, nosso coração, a gente redefiniu o que é justiça. Quando vemos algo errado acontecendo, trabalhamos para que aquilo seja transformado. E concluo dizendo que 2 semanas atrás, a violência começou a dominar uma região da nossa cidade. Em 3 finais de semana, 30 jovens, menores de idade, perderam as suas vidas. Você lê no jornal, você vê no Datena, você assiste na televisão. Só isso.
isso vira informação aqui. Você viu o que aconteceu? Oh, mas que coisa. Tá ruim aqueles lados, hein? Meu filho nem anda por aqueles lados, tá matando todo mundo. Mas quando eu leio isso, a primeira coisa que eu faço é pegar todas as igrejas daquela região. E aí começa um trabalho de formiguinha ligando para cada pastor. Pastor, estou ouvindo falar que na tua região está acontecendo isso e isso. Quando a violência começa a aumentar numa região, a igreja tem que se colocar de joelhos para que demônios e potestades sejam derrubados, para que o nome de Cristo seja exaltado. Você tem orado a Deus a respeito disso? Não, pastor e tal. Pastor, faz um movimento aí. Reúne os pastores da tua região. Vamos orar para que isso tudo diminua. Aí você fala com um bocado de gente. A palavra no final do telefone é sempre a mesma. Que bom que você ligou, pastor. Para despertar. Porque a igreja de Cristo Jesus também tem responsabilidades. Não é só uma questão de segurança pública. É que demônios não contados, eles estão agindo no mundo para matar, roubar e destruir. Mas nós somos os agentes transformadores, porque um dia fomos justificados, fomos transformados e Deus nos fez da sua parte aqueles que vão trazer vida e vida em abundância para a cidade. Vamos fazer da nossa sala de oração uma trincheira de batalha, dizendo: Pai, manifesta a tua justiça na nossa cidade, que os índices de criminalidade caiam por terra, Senhor, que potestades não contadas, hoste espiritual do mal, potestades de trevas, sejam todos eles derrubados pelo nome de Cristo Jesus, porque há poder e autoridade no nome de Jesus Cristo. Aí a justiça vai acontecer. Mas se eu e você se calar, provavelmente o poder do Evangelho, provavelmente o poder de Deus na vida dos outros, serão definidos por vergonha, timidez, medo e, pior do que tudo, a justiça vai demorar para ser manifesta. Para vocês, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, se vocês querem lutar por uma causa, eu lhes dou uma causa. Todo domingo, 5 da tarde, venham para aquela sala de oração, dobrem os seus joelhos e diz: a minha causa é orar pela cidade de São Paulo, e essa cidade será transformada. Querem causa? Ela existe. Mas é tempo da igreja de Cristo Jesus se levantar e dizer a este mundo: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar.